Olá, boa noite a todos, bem-vindos à Hora do Bruxo. Hoje vamos falar sobre tatuagens mágicas. Vamos aguardar algumas pessoas entrarem. Já estou vendo a Miriam. Várias pessoas aqui, conhecidas, queridas. Muito bom, viu? Muito bom. Sempre é bom ver todos. Bom, quando a gente pensa em tatuagem mágica, a ideia desse programa nasceu do seguinte. Às vezes as pessoas têm quem faça tatuagem com um propósito mágico e tem quem não faça, né? Tem quem gosta de um desenho, faz aquele desenho e acabou. Não tem muita história na questão de magia, de significados místicos e coisas assim. Bom, a boa notícia é que mesmo que você não tenha feito a sua tatuagem com um propósito mágico, você pode dar esse propósito posteriormente àquela tatuagem, tá? Mesmo que naquele momento não tenha sido feito com um propósito, você pode adicionar esse propósito. Mas quando a gente pensa em tatuagem, todo mundo que já fez tatuagem e quem fez a primeira vez, na hora que faz, fica pensando assim: o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque dói. Tá? Fazer tatuagem dói. Então, às vezes, a gente está lá fazendo a tatuagem e fica pensando: nossa, nunca mais na vida eu vou fazer isso. Só que, sim, tatuagem vicia. A gente adora fazer tatuagem e quer fazer mais. Uma das coisas que acontecem... eu acabei de ver aqui um monte de gente querida que veio. Olha, é verdade. Verdade, tem um monte de gente aqui. Nossa, muitos amigos. Muitos amigos. Gostei de ver. Gostei de ver um monte de gente super querida aqui. Vou chamar mais gente para falar de tatuagem, sim. Podem deixar que eu vou chamar mais gente. Tatuagens, na verdade, é um tema muito amplo, né? Não dá pra gente falar, mesmo hoje, não dá pra você falar tudo em 50 minutos, né? Em quase uma hora, assim, não dá pra falar. Bom, mas vamos continuar. Por que tatuagem vicia, gente? E vicia. Você faz uma, na hora que você começou a fazer a primeira, você fala assim: nossa, tô arrependido, né? Por causa da dor, por causa de tudo aquilo. E dependendo do lugar, dói mais, né? A dor não é a mesma para toda parte do corpo. Você tem zonas do corpo que dói mais, que dói mediano, que dói menos. Doer sempre dói um pouco, mas tem dores super tranquilas, tem dores mais complicadas que não é todo mundo que aguenta. Mas tem dor. Existem até alguns mapas, eu até aconselho quem vai fazer tatuagem, dá uma olhada no mapa da dor que você encontra. Alguns mapinhas que mostram a região, e aí você vê se você está disposto ou não a enfrentar aquela dor. Eu já tive tatuagem que para mim foi super tranquila. Aquela do gato que eu mostrei, que estava na foto, aquela doeu tanto que eu não conseguia nem respirar direito na hora que fazia. Mas a gente faz e a gente quer mais. Por que a gente quer mais? Por que vicia? Porque a tatuagem ela pega alguma coisa muito primitiva na gente. É algo muito antigo, muito primitivo. Remonta aos primeiros momentos da humanidade. Então, quando você está ali fazendo uma tatuagem, você está sangrando, você está colocando um desenho na sua pele, aquilo desperta algo tão antigo seu, algo tão tribal. Não importa o desenho, você é arremessado para um lado primitivo da sua mente e a gente gosta muito disso. Aquilo toca a nossa alma. É uma sensação muito, muito antiga, é algo muito visceral. Então, a tatuagem ela toca muito a nossa alma. E isso acaba viciando. A gente quer fazer mais e mais e mais. Tem muita gente que nunca fez, mas pode ter certeza que quando você fizer a primeira, você vai querer fazer mais.
E aí você vai encontrar tatuagens de todos os tipos, de todas as formas, desenhos, significados, preços, todo tipo. Vai encontrar uns desastres, e o desastre, eu digo, quando você quer fazer, às vezes, alguma coisa e dá tudo errado. A gente vê, às vezes, alguns desenhos que deram todos errados. Tem desenhos mais difíceis, tem desenhos que, quando reproduzem a expressão facial, reproduzem o rosto de uma pessoa. Isso é bem difícil. A gente pode, inclusive, qualquer hora, conversar com um tatuador, né, sobre essas questões mais técnicas. Qualquer hora eu vou entrevistar um tatuador. Mas uma das coisas que acontecem quando a gente vai fazer a tatuagem, que eu falo que ela remete nossa mente, nossa psique para uma coisa muito primitiva, uma coisa muito antiga. E dentre isso, práticas mágicas e espirituais aconteciam no passado, antes das tatuagens. A tatuagem, ela muitas vezes, ela compunha um ritual, em que você, através daquele desenho na pele, muitas vezes você pegava a força de um animal ou um símbolo de proteção, algo que abrisse seus caminhos para a caçada, abrisse seus caminhos para a guerra. Uma tatuagem te trazia uma proteção na guerra. Então, tinham vários significados e muitas vezes a tatuagem ela era feita dentro de uma ritualística. Com o tempo, isso acabou passando, né? Normalmente você... Claro que a gente vê povos assim... Tem os maores, por exemplo. Você tem povos que mantêm ainda uma tradição mais ritualística ligada à tatuagem. Mas, no geral, o grande mercado da tatuagem no mundo, ele sai da ritualística. Você tem ritualística, você tem... No Japão, tatuagens ritualísticas, tatuagens que representam determinados grupos. Não importa que tipo de grupos, mas você tem tatuagens representando grupos. Então você vai ter tudo isso dentro das tatuagens. Mas e você, que não pertence a grupos, não pertence a um nicho específico que já ritualiza isso, como é que você pode fazer nas suas próximas tatuagens e como é que você faz nas que você tem, nas que você já tem? Bom, para começar, já tenho uma ideia de quantidade de tatuagens. Existe um número que não se deve ter, existe um número certo de tatuagens. Você tem que ter um número ímpar, você tem que ter um número par, você tem que ter... não pode ter uma quantidade X de tatuagens que vai te trazer azar. Bom, tudo isso é cultural. Então vocês vão perceber que uma série de informações sobre tatuagens são culturais. Então, para determinado povo, tal número dá azar. Então, você ter tal número de tatuagens não vai te trazer sorte. Para outros povos, isso não tem nada a ver. Então, como que eu vou saber o que eu escolho? Vai de como você associa a sua mente a esse ou aquele povo. E aí a gente também entra dentro da questão da localização da tatuagem. Isso é importante? Isso é importante. Isso é bem importante. Mas como é que eu vou escolher? E eu que já fiz, que não pensei em escolher? Vamos falar, né? Cada um desses tipos. Bom, quando você não escolheu o local, você tem vários meios para escolher. Várias possibilidades mágicas, culturais. Você tem várias. Então, não consigo falar aqui delas. Eu só vou dar uma pincelada, só vou falar mais ou menos algumas dessas possibilidades. Eu não vou mencionar o lugar, mas para vocês entenderem como que se dá essa escolha. A primeira escolha que você pode ter é a questão da própria acupuntura, né? Em que você pode verificar com o acupunturista determinados lugares que seriam interessantes você fazer uma tatuagem, porque podem estimular as energias daquela área, todo esse tipo de coisa. Então, você tem a acupuntura. Você tem algumas práticas também ligadas ao corpo dentro da Índia. Então, você vai ter áreas, por exemplo, os chakras. Então, áreas... Porque o chakra, a gente não pode pensar no chakra
só especificamente naquele ponto, mas em toda uma área que aquele chakra influencia. Então você tem as áreas dominadas pelos chakras. Quem lida com ocultismo conhece a anatomia oculta. Então a anatomia oculta mostra determinadas influências mágicas em várias áreas do corpo. E aí, conforme você faça uma tatuagem naquela área, você vai estimular determinada coisa. Você tem a astrologia determinando a influência de determinados signos zodiacais, né? naquela parte do corpo. Então, a partir do momento que você estimula com uma tatuagem aquilo, você também lida com essa questão astrológica. E aí, na parte da astrologia, na parte de numerologia, o dia que você vai fazer a tatuagem, então você pode falar assim, bom, deixa eu ver na numerologia qual o melhor dia para essa tatuagem. Deixa eu ver na astrologia qual a melhor data, qual o melhor dia para fazer uma tatuagem. Então você percebe que você tem vários elementos que podem definir fases da lua, dias importantes para você, o seu aniversário, luas, né? Lua de poder, a lua que você nasceu é uma lua de poder. Então você tem, como eu disse, você tem vários elementos que você pode escolher para a data da tatuagem e para a área do corpo. Então, tudo isso você vai ter que estudar para poder encontrar qual método vai ser mais adequado a você. Mas tem um método que seja melhor? Não. Você tem modos diferentes de entender o corpo. Modos diferentes de perceber áreas dominadas por glândulas, áreas em que você tem a influência de uma regência planetária. Você tem todos esses elementos, inclusive elementos míticos, você pode pensar. Por exemplo, você vai fazer uma tatuagem para o deus Tyr, que é um deus germânico da guerra, que é um deus que ele perde a mão. Então, uma área importante é a mão. Entendeu? Então, você percebe que às vezes tem mitos que você pode também adentrar ao mito e isso vai te trazer uma informação sobre um local de tatuagem. Então, você tem todas essas informações para você chegar e decidir qual o melhor local. Mas eu não tenho paciência disso. Não tenho paciência, não quero ficar estudando, não vou estudar astrologia, não vou estudar nada disso para saber o lugar. Tem um jeito mais fácil? Sempre tem, né? Sempre tem. Se você sabe oráculos, se você lê runas, lê tarô, usa pêndulos, você pode pendular a melhor área para você colocar uma tatuagem. Você pode ir pelo oráculo também para perceber a melhor área para você fazer uma tatuagem. Desde a escolha de cores, desde o local, desde o desenho, tudo isso você pode mensurar através de oráculo, através de pêndulo. Tá? Então, se você não quer estudar mais profundamente determinadas práticas mágicas que vão dizer onde você vai colocar aquela tatuagem, não tem problema, você vai, faça com oráculo, faça com pêndulo, divida o corpo por setores, por quadrantes, e aí começa a trabalhar em cima disso. Às vezes você pode até trabalhar, você pode escolher algumas áreas, e aí você pode também tentar ver nesses sistemas o que é regido naquela área, para saber se você quer ou não. Existe um símbolo nórdico, por exemplo, que é o elmo do terror. O nome dele é Aegishjalmur. Aegishjalmur. Ele é o elmo do terror, é um símbolo que ele era tatuado aqui na testa. Que a gente não tatua mais na testa assim, normalmente, né? Muita gente tatua, fica ótimo, mas muita gente não pode fazer isso por vários motivos. Então, as pessoas acabam tatuando em outros lugares. Eu conheço várias pessoas que tatuaram o elmo do terror e ele é muito eficiente mesmo em outros lugares, mas é como eu disse, esses lugares são os mais adequados? Você pode verificar no oráculo, se você não tem um outro sistema,
para saber se você mantém esse local ou não. Bom, então a primeira coisa, já decidiu o local. De um modo ou de outro, decidiu o local. E agora eu vou decidir o desenho. Eu posso tanto pegar elementos místicos de fato, símbolos, imagens, frases, runas, mantras, cartas de tarô. Você vai ter serpentes, animais de poder, você vai ter toda uma gama de elementos nitidamente místicos. Todos esses você pode... O que você deveria fazer? Coletar informações sobre isso, né? Então você vai fazer de lobo. Então pega informações sobre o lobo, informações físicas, informações espirituais, e você pode também olhar assim, descobrir, lua cheia é melhor para lobo. Eu vou tatuar então numa lua cheia. Eu vou tatuar em tal lugar. Entendeu? Você pode recolher as informações, se é de uma runa, se é de uma carta de tarô, se é de um deus que você vai tatuar, recolha as informações para você saber que elementos você vai utilizar numa ritualística. Por exemplo, se você quer fazer uma imagem de runas, o que eu posso fazer de ritualística? A primeira coisa quando você vai tatuar uma runa ou tatuar uma carta do tarô, você tem que entender o seguinte, aquela runa ela não tem um significado só, tem vários. Se você não especifica o que você quer daquela runa, ela vai trazer todos esses significados, que você tanto pode querer ou não. Então você pode especificar aquela runa na hora de tatuar que você deseja aquele significado. Cartas de tarô também. Vai tatuar, sei lá, a imagem da lua? Quais os significados? Se você não especificar, vai trazer uma gama. Se você especifica, ele vai especificamente naquele, mas, ao mesmo tempo, ele traz um pouquinho dos outros, mas é como se fosse aquilo que você definiu é a locomotiva e o resto são vagões. Sempre vai ter um pouquinho do restante, mas o carro-chefe é aquilo que você definiu. E quando você não faz símbolos? E quando você, por exemplo, você faz um desenho aleatório? Fiz uma estrela, fiz um palhaço, fiz uma caveira, fiz, sei lá, alguma coisa que você deseja. Vai em cima disso também. Tenta descobrir o que aquilo significa para você. O que aquilo traz. É um palhaço no sentido mais jocoso, mais alegre, mais trickster. É um palhaço no sentido de um caos que ele traz, daquela ligação que existe também com o inconsciente, com o submundo, que o palhaço traz. Qual é a ligação? A própria caveira. Caveira tanto representa, muitas vezes, o mundo dos mortos, mas o interior da mente. A caveira, ela não representa só a morte, ela também representa aquilo que vai dentro da nossa mente, o interior, o nosso interior. Então, o que você entende daquele desenho? Tenta não ficar somente naquilo, eu vou fazer porque eu achei bonito, mas tenta entender por que você achou bonito. Tenta entender o que você sente daquele desenho além da beleza. O que ele te traz? Que emoção ele te traz? Aí você vai anotando isso. Além disso, você vai também, se possível, atrás de informações para tentar entender o que representa aquilo dentro do inconsciente coletivo, né? O que representa aquilo normalmente, quais as informações que aquele símbolo traz, porque aí você consegue se situar melhor. Bom, o que acontece quando você, por exemplo, você decide fazer a tatuagem? A partir do momento que você já decidiu o símbolo, decidiu onde você vai fazer, você pode fazer uma ritualística antes de fazer a tatuagem. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Você pode tomar um banho de ervas, você pode colocar nesse banho elementos ligados àquele tema. Por exemplo, eu vou fazer um palhaço. Eu posso colocar um pouco de terra, de picadeiro de circo. Eu posso colocar, de repente, associar a um deus trickster.
né? Eu posso associar, por exemplo, a Loki. Eu posso associar um outro deus que seja brincalhão, que seja assim, que tenha um pouco disso do palhaço. Eu posso acrescentar um pouco de maquiagem de palhaço naquilo para trazer essa energia. Normalmente o palhaço ele está ligado ao submundo, ao mundo e ao submundo. É uma imagem que tanto que as pessoas amam ou são apavoradas, né? Sabe que palhaço fica lá num limiar. O que você pode fazer? Vá no cemitério, descubra a árvore mais antiga que tem no cemitério, ou a mais frondosa, né? Você pode raspar um pouco da casca dessa árvore, você deixa uma oferenda para ela antes, claro. O cemitério, você já entra no cemitério deixando uma moeda ou deixando alguma oferenda para o guardião dos mortos, vai até essa árvore, deixa algo para a árvore, você pode deixar água, inclusive, para ela, como uma oferenda. Raspa, pede um pouco para ela como chama? Essa casca, raspa um pouco dessa casca, pega o pó, sai do cemitério, deixa outra moeda para o guardião dos mortos, traz, adiciona isso a essa poção. Por quê? A esse banho. Porque você está pegando aqueles aspectos do palhaço, né? Que ele tem de submundo e de mundo, caso seja isso que você deseja. Você pode tomar esse banho. No caso, como eu falei de Loki, se você quiser pegar, mas também pode ser um outro deus que tenha algo assim, e você pode oferecer o seu sangue na hora da tatuagem, porque isso é um sacrifício que você faz. A tatuagem, ela é um sacrifício. Você faz a tatuagem, você oferece, tomou esse banho antes, se preparando. Você pode também fazer outras formas ritualísticas ou outras coisas que você pode fazer para se preparar para isso. Pode fazer jejum, pode fazer através de viagem astral, você pode fazer sexo com um determinado deus ou deusa no astral para fazer um acordo. E o sangue da tatuagem é como se você selasse esse acordo. Nossa, é um pacto? Eu estou vendendo minha alma? Não. Nem alugando você tá? Nem alugando. Isso é só para você fechar um acordo. Um acordo. Que essa tatuagem vai produzir. Por quê? Uma tatuagem na nossa pele, muitas vezes ela funciona como uma antena. Ela capta uma energia. Então, você vai ter, por exemplo, se é uma tatuagem de proteção, ela capta a energia de proteção e protege você. Se é uma tatuagem ligada a amor, ela traz aquela energia de amor ou de sedução. Enfim, depende o desenho da tatuagem. Agora, esses outros desenhos, que são mais pelo gosto e eles têm mais a ver com você, é interessante você entender o que tem a ver com você, por que você escolhe, o que passa esse desenho e também elementos culturalmente associados a ele. E o que você quer com esse desenho? Eu quero produzir isso, eu quero causar isso. Para você entender e até amplificar isso. Então você pode fazer vários preparativos e no dia, na hora do sangue, você oferece. Tem que oferecer para quem? Depende de quem você fez acordo. Se é para um deus, se é para uma deusa, se é para um demônio, se é para um anjo, se é para um elemental, para um ser mágico, aí você vai escolher. E dentro desse banho, você pode colocar vários elementos. Se você vai fazer para um deus nórdico, você pode colocar nesse banho cerveja, você pode colocar outros elementos culturalmente ligados àquilo. Então, vai variar muito do desenho e o que você quer trazer. Pensa sempre isso, um desenho é uma antena. Ele traz uma energia, ele ancora uma energia em você. Qual é a energia que você está ancorando? O que você quer fazer com isso, né? Aí, se eu fiz errado, eu me arrependi. Bom, quando você se arrepende, você tem tanto a possibilidade de tirar a tatuagem, né? Você tem laser, você tem uma série de coisas. Você tem como modificar aquela tatuagem fazendo uma outra por cima. Você tem umas coisas assim. Mas você também tem ressignificar aquilo. Você pode encantar com um significado que antes não tinha. Você pode
modificar o desenho através de uma nova tatuagem, ela vai apagar aquilo? Ela vai acrescentar muita energia, que acaba alterando aquilo. Acaba alterando. Outra coisa, e se eu já fiz tatuagem, não fiz nada mágico nela, como é que eu faço? Bom, aí vamos falar algumas coisas. Algumas outras possibilidades, tá? Eu tô lembrando de algumas tatuagens de amigos. Por exemplo, eu tenho um aluno que fez esses dias um tipo de uma boneca. Não é voodoo especificamente, por quê? Porque voodoo é uma religião que também trabalha com bonecas, mas você também tem outras práticas mágicas que também trabalham com boneca. Magia com bonecos não é de um povo, é de vários povos praticam. E aí ele fez a boneca. O que ele pode fazer com essa boneca? Uma das possibilidades, por exemplo, como ele já fez, e eu não sei se ele fez algum tipo de magia, né, algum tipo de magia antes disso, o que acontece? Você pode, no caso, ele pode pegar. Eu trabalharia com o pó de árvore, né, de cemitério, justamente porque a boneca ela tem essa ligação entre mundos. E a árvore de cemitério ela tem essa ligação. Por exemplo, eu uso muito datura que eu colho no cemitério, aqui perto de casa. Então vou lá, colho a datura no cemitério, transformo em pó e faço com magias. Se eu fosse, por exemplo, se eu fizesse uma boneca, eu poderia trabalhar com o espírito? Poderia até trabalhar com Marie Laveau. Poderia ir, eu entendo possibilidades de viagens, né? As pessoas poderiam fazer isso. Eu poderia ir até New Orleans, no túmulo dela, pegar um pouco do pó do túmulo dela. Nossa, como é que eu pego o pó? Às vezes você pode raspar um pouco. Se você não pode raspar, o que você faz? Lenço, passou no túmulo, saiu a poeira, pronto. Tá ótimo. E se eu não posso ir até New Orleans? Você pode trabalhar com a foto dela, a foto tem energia, você pode escrever o nome dela. Tem algumas tradições que vão dizer que você pode escrever 7, 8, 9 vezes o nome da pessoa, do espírito. Né? Escrever a lápis, tal, para queimar e transformar num pó. Pode trabalhar com ela no sentido de trazer essa energia dela, caso, obviamente, ela aceite. Você conversaria através de um oráculo para verificar se ela aceitaria esse contato com você através de uma tatuagem, se ela aceitaria passar um pouco de energia para essa tatuagem. Isso é uma possibilidade, não quer dizer que seja a única ligado a isso, né? Mas dá para pegar, e inclusive uma tatuagem de boneca, dá para você transformar aquilo. A boneca é feita de você, né? Da sua carne. Se você tem uma boneca tatuada, ela é da sua carne. Mas você pode dar o nome de alguém por um tempo. Então, por exemplo, através de uma pasta que você prepara, você pode preparar justamente com esses elementos de submundo, né, que você pode preparar com um pouco de pó dessas árvores de cemitério. Se você trabalha às vezes com uma caveira, você pode passar um pouco de terra de cemitério. Nossa, isso não vai atrapalhar você? Não. Não, cemitério é muito útil magicamente, tá? Ele não é trágico no sentido de qualquer elemento que eu faça de magia com um elemento do cemitério vai destruir, vai matar, não. Você faz muita coisa. Você lida com ancestrais, você faz magias de prosperidade, você faz magias entre os mundos, porque se você quer ocultar uma magia, fazer uma magia no cemitério é ótimo, porque o cemitério está entre os mundos, então ele oculta muita coisa. É muito bom. Então você tem várias magias que você faz no cemitério, de prosperidade. Não é uma coisa assim que é mórbida, só coisas assim ligadas a trazer morte e destruição. Não. Isso está mais ou menos no mesmo patamar de que qualquer magia com sangue é um pacto com alguém, não é? Tá? Enfim, então pode transformar aquela boneca de uma forma em que
se você quer afetar alguém, você afeta a própria boneca no seu braço. Porque durante um tempo você nomeou aquela boneca como sendo tal pessoa. E você age no seu próprio braço. Não é bem isso, tá? Mas teve naquela série que tinha tinha uma moça que ela era quase uma boneca mágica, que ela fazia coisas no corpo dela e as pessoas sentiam. Tá? Então, é mais ou menos isso, num outro nível, claro, não hollywoodiano, mas você tem a boneca, você caracteriza aquela boneca como sendo tal pessoa em tal momento, você faz coisas na boneca para afetar aquela pessoa. Depois de um tempo, você limpa energeticamente o desenho e aí você vai ressignificando. Pode ser tanto você quanto outras pessoas, você vai mudando. Esse tipo de coisa é possível, um desenho que ele tenha possibilidades diferentes conforme o uso. Você pode dar possibilidades diferentes. Um exemplo, você faz uma roda rúnica. Você pode fazer uma roda rúnica com um significado, assim como você pode fazer uma roda rúnica em que você ativa determinadas runas conforme sua necessidade. Então, por exemplo, eu preciso da energia dessa runa. Então, eu quero especificamente hoje que essa runa trabalhe comigo, a energia dela. Então, você pode especificar aquela runa ali. Tá? Então, isso meio no geral. Normalmente, essas magias em que você vai fazer com que uma tatuagem trabalhe para você de um jeito hoje e de um outro jeito amanhã, em que você já planeja isso, já programa isso, você trabalha com alguns ungüentos, algumas poções que você passa na tatuagem. Conforme a poção, a tatuagem reage de formas diferentes. Tá? Isso quando você tem essas tatuagens que você pode fazer ações mágicas diferentes com a mesma tatuagem. Mas vão ter outras tatuagens que você vai fazer uma única ação mágica. Ela é programada para aquilo, só faz aquilo e acabou. Como é que eu faço para ressignificar ou para dar um significado mágico para uma tatuagem que eu já fiz e que não teve significado nenhum? Eu fiz porque achei bonito, tá lá, e não tem nenhuma magia nela. Né? Não foi colocado nada. Primeiro você tem que decidir o que você quer fazer com ela. De repente você tem um desenho X. O que você quer fazer com esse desenho? Eu quero que ele sirva para trazer dinheiro, para trazer alegria, para trazer não sei o quê. Enfim, você vai ver o que você quer fazer. E aí você vai fazer algo quase que retroativo. Você vai trabalhar com o teu sangue. Esse tipo de magia sempre leva seu sangue. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar seu sangue. Existe aquela caneta que eu falo que é muito fácil para tirar o sangue, é caneta para exame de glicemia. É uma caneta que tem uma lanceta, você põe a lanceta, arma a caneta, coloca normalmente na ponta do dedo, né? Deixa o dedo para baixo para ir mais sangue. Põe a caneta aqui, aperta o botão, ela fura e fica ótimo. Não dói e sai sangue o suficiente para o que você precisa normalmente. Esse sangue você vai misturar com alguns elementos ligados àquilo que você quer dar de significado a essa tatuagem. Por exemplo, digamos que você queira fazer com que uma tatuagem, sei lá, você fez uma tatuagem de peixe, e peixe em algumas culturas está ligado a dinheiro. Então você não fez nada, você só fez o peixe, você quer trazer esse significado de dinheiro. O que você pode fazer? Você pode pegar, misturar seu sangue. O que é interessante fazer? Você pegar, oferecer essa tatuagem a algum ser, que a gente vai puxar a energia desse ser. Peixe. De repente, peixe, posso trabalhar com sereia, com deusas ou deuses ligados ao mar? Pode. Pode pegar por aí. Aí você pega elementos ligados a esse deus ou essa deusa, ervas, a própria
foto do deus ou da deusa, que você pode, de uma estátua daquele deus, né? Que você pode, a estátua, a foto tem a energia de uma pessoa, a foto de uma estátua vai ter a energia da estátua. Né? Se foi uma estátua de um altar daquele deus, você pega, transforma em pó, junta com ervas ligadas a ele, junta com o seu sangue, você vai fazer uma pastinha. Você vai entrar, obviamente, antes em contato com esse deus para ver se ele aceita que você ofereça a ele essa tatuagem, para que ele alimente com a energia dele essa tatuagem, para ativá-la como uma antena para captar aquela energia. Né? No caso, a gente está falando do peixe. Como tem a ver com peixe, eu misturaria também um pouco, e aí você tem que ter, mas é um peixe de água doce ou de água salgada? Você tem que saber mais ou menos que tipo de peixe, né, que você fez. Qual é o peixe? Tenta saber algumas informações, se possível. Se é um peixe muito neutro, que na verdade foi um desenho quase, né, uns traços ali que representam peixe, mas sem ter ficado claro se é água do mar, se é água salgada, você então vai definir as coisas. E aí você, a partir do momento que aquela deidade, que aquele ser concordou, em que você misturou teu sangue, você pode pôr um pouco de água do mar, às vezes você pode pôr um pouco de pó de concha, você pode colocar as ervas, né, ligadas àquele deus, a foto, todo esse tipo de coisa. O que você tem que fazer? Lembra que a tatuagem é um sacrifício. Então você tem que sacrificar algo àquele deus. Como você não pode se sacrificar pela dor, você pôs o seu sangue, mas você normalmente deveria fazer um sacrifício. E o sacrifício o que é? Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se você fala assim para aquele deus, que você oferece a ele toda a energia sexual que você tenha por tantos meses. Ou se você quiser, por exemplo, oferecer, fazer um banquete para ele. Ou se você quer oferecer ouro, você compra uma joia de ouro e oferece para aquele deus. Mas essas coisas são caras, mas são sacrifícios, né? Por isso que eu estou falando. Dependendo do Deus, dependendo da situação, dependendo de tudo, você consegue negociar isso. Uma das coisas mais fáceis e mais baratas é oferecer o seu prazer sexual. Isso quer dizer que eu não vou fazer sexo, sei lá, por meses? Não, é oferecer o seu prazer, não a abstinência dele. Poderia também oferecer abstinência. Também é outra possibilidade. Mas a ideia é você oferecer algo para que aquele Deus, que você honre aquele Deus com esse sacrifício, e aí você resgata com isso aquele ponto original da tatuagem, que é ritualístico e é um sacrifício. Tá? A partir do momento que você resgata isso, você reestabelece essa questão. Essa magia você pode, inclusive, se quiser, você pode fazer, mas aí precisa saber um pouco mais de magia, você pode fazer dentro de um círculo mágico, nesse caso, passar essa pastinha que você vai passar na tatuagem. Você pode fazer dentro de um círculo mágico em que você determinou, e aí você pode fazer isso através de um círculo rúnico, você pode fazer através de magia de ampulheta, você pode fazer de várias formas, determinar que aquele círculo, ele representa, você pode trabalhar com as Nornas, outras deusas ligadas ao destino, que aquele círculo representa, dentro do círculo, o momento em que essa tatuagem foi feita. Se você conseguir lembrar, porque teu corpo tem memória, se você consegue lembrar do momento da feitura dessa tatuagem, você pode passar essa pastinha. Não sei fazer círculo, não sei lidar com essas deusas, tudo bem. Tenta lembrar um pouco do momento dessa tatuagem e passa essa pasta e você já ofereceu a esse Deus, verificou, claro, se ele aceitou esse convite de trabalhar com você, verificou se ele aceita
colocar a energia dele mediante um sacrifício que você vai fazer para ele. Como eu falei, esse sacrifício pode ser você oferecer uma oferenda, aí vai de você. Aí eu vou oferecer um buquê de flores. Se ele aceitou, tudo bem. Eu vou oferecer frutas. É entre você e esse Deus. Né? Mas você oferece algo para que ele aceite fazer isso. Tá. E se não for um deus ou uma deusa? Pode ser com um ser mágico? Pode. Você pode trabalhar, de repente você tem uma sereia tatuada. Você pode trabalhar com sereias. Você pode trabalhar com... tem sereias míticas, você tem sereias filhas de deusas, você tem mitos, né, que tem sereias. O Anel dos Nibelungos, você tem sereias místicas, você tem no Rio Reno, na Alemanha, você tem um local que dizem que o tesouro do Anel do Nibelungo está ali, você tem sereia que toma conta. Então você tem sereia. Você tem no Brasil, você tem Yara, Mãe d'Água, né? Você tem várias sereias por aí. Eu posso também oferecer a um outro ser mágico, uma fada, um gnomo, um espírito qualquer? Pode. E eu sou obrigado a oferecer para alguém? Eu não posso fazer tudo por minha conta? Pode. O que a gente está tentando? A gente está tentando compensar energeticamente uma tatuagem que já foi feita. A gente está resgatando para essa tatuagem uma energia e um significado para transformá-la num tipo de antena. Então você precisa de muita energia. Se você sozinho consegue acessar essa energia, tá ótimo. Você não precisa de Deus nenhum. Simplesmente você faz uma poção ligada à temática que você deseja levar para essa tatuagem. Você faz uma poção. Né? Você pode misturar vários elementos. Eu quero que essa tatuagem me traga proteção. Eu quero que essa tatuagem me traga dinheiro. Eu quero que essa tatuagem me traga intuição, sabedoria, enfim. E aí você vai reunir os elementos disso, coloca seu sangue. O sangue é necessário? Normalmente é. E se eu não colocar? Aí você vai ter que testar. Vai testar se vai funcionar. Passa e depois verifica no oráculo se funcionou. Se funcionou, tá ótimo. Mas o sangue é um potencializador. O sangue é um veículo. O sangue é uma história, é um capítulo especial na magia. O sangue é um capítulo especial. Então, ele vai trazer muita força para essa tatuagem. Então, mesmo que você não trabalhe com nenhum ser mágico especial aí, só com você mesmo, você vai lá fazer essa pastinha, vai fazer essa poção, vai colocar seu sangue, vai passar na tatuagem com aquela intenção do que ela traz, vai sentir que aquilo penetra na tatuagem como se o sangue ele é um veículo de penetração nisso. Tanto que é o seu sangue dentro e o seu sangue fora. Né? Então você tem aqui tua pele, o mesmo sangue está dentro e está fora. Então eles fazem isso aqui, ó. Eles se unem magicamente. E a partir dessa união, o significado entra na tatuagem e ela começa a acontecer. Lembrando que você pode ter escolhido uma data, um dia especial para você, uma fase da lua, um horário planetário, vários desses elementos para poder trabalhar isso. Eu estou vendo aqui que alguém perguntou, eu fiz uma runa no meu braço, fiz para proteção, porém me falaram que estava invertida. Eu fiz com determinado intento, ela ao contrário tem outro. Quero saber se muda algo. Depende. Por exemplo, runas invertidas não é um conceito universal. Nem todos trabalham com o conceito de runa invertida. Eu, por exemplo, não trabalho. A tradição que eu faço parte também não trabalha. Então, se uma runa sai invertida, eu não trabalho com isso, então tudo que ela significa está ao contrário. Tem certas runas que às vezes você pode considerar que ela está invertida ou não. Por exemplo, runas na mão. Se tua mão está assim, ela está de uma forma. Se tua mão está assim, ela está de outra forma. Mas, principalmente, depende da sua mente. Se você entende que invertida
ela vai mudar todo o significado, é interessante você pode complementar o desenho, você pode transformar. Tem algumas formas que elas funcionam como um triskelly. Então você tem uma runa e ela funciona, tem triskelly e também tem algumas que funcionam quase como um formato em cruz. Então você tem a runa que na verdade é como uma roda que gira. Esse formato indica que ela está em movimento. A própria tatuagem ou uma foto disso é como se algo em movimento, a câmera capturou um momento daquilo, mas aquilo na verdade faz isso. Então você também pode considerar isso. Mas todo o problema ou a solução está na forma que a sua mente entende isso. Se a sua mente entender que isso vai te atrapalhar porque está ao contrário, grande chance disso acontecer. Aí você pode trabalhar melhor esse desenho. Se você entende que o formato que ela está não vai interferir, isso também grande chance de nada acontecer. É que nem quando me perguntam em magia de espelho, se quebrar um espelho dá azar. Não. Mas se você acredita que dá azar, você vai ter azar. Entende? É meio por aí. Bom, a gente já está se aproximando aqui do final. Mais algumas questões sobre tatuagem. Você pode, como eu disse, eu posso oferecer tatuagem para santos, para anjos, para quem você quiser. Quem você quiser. Obviamente, quanto mais você tem conhecimento sobre determinado ser que você quer oferecer, é mais fácil você lidar com aquilo, porque você já conhece mais ou menos como funciona. E essas frases? Frases também não tem problema, frase é a mesma coisa. Quando você pega e faz uma frase, tanto em português ou em outro idioma, o peso que aquela frase tem, normalmente também vai ter sobre sua pele. Mas você pode tratar... e para quem que eu ofereço uma frase? Eu não sei de onde você tirou a frase. Às vezes aquela frase já tem um dono, já foi dita por alguém. Então você pode também fazer um link com essa pessoa. Mas essa pessoa já morreu. Faz um link com o espírito do mesmo jeito, não tem problema. Não quero fazer para espírito. Então, simplesmente, agrega elementos ligados àquela frase. Por exemplo, digamos que a frase diga o amor tudo vence. Aí pega elementos ligados a amor, faz aí, coloca teu sangue. Se você não quer oferecer, por exemplo, para Vênus, que é uma deusa do amor, você só quer pensar nem para mestre ascensionado, A, B ou C, simplesmente põe elementos ali de amor. Se você sente que tem uma energia forte aquilo, passa sobre a frase que você escreveu. Se você não sente que tem, acrescenta elementos energéticos. Você está falando de amor? Pega a carta do tarô dos enamorados, por exemplo. E aí você pode pôr uma outra carta ligada à vitória. O mundo é uma carta boa para a vitória. Então você tem amor e você tem o mundo. Você tem outras cartas de vitória também, mas vamos pensar nessas duas. Você pode tirar fotocópia dessas cartas, determinar que você deseja isso para cada carta. Eu quero vitória no amor, o amor tudo vence. Então você transforma em pó as cartas do tarô, mistura com teu sangue, mistura com ervas ligadas a amor e passa. Porque aí, pelo menos, se você não tem a energia de uma deusa ou de um ser, você tem a energia das próprias cartas do tarô ou de runas ligadas àquilo. Isso vai fazer com que você possa acessar a energia daquilo que você fez. É um mantra tibetano. Tudo bem. Sabe tipo aquele... Om Mani Padme Hum? Inclusive você pode, se você tem... Eu já vi gente com o mantra tatuado. Enquanto você prepara o seu sangue, você pode colocar coisas importantes dentro daquela prática tibetana. Ervas, flor de lótus, enfim, várias coisas. E na hora de passar, junto com o seu sangue, você pode
pensando no que você deseja, pensando no significado do mantra e o que você quer trazer com o mantra, o que você faria? Vai passando, eu passaria enquanto eu repetisse várias vezes, talvez 108 vezes, aí eu não sei o suficiente sobre essas questões de mantras tibetanos, mas talvez 108 vezes, né? E ali passando aquela pasta naquela frase que você escreveu. Ah, eu coloquei o nome das minhas filhas. Põe a energia dos seus filhos, seu sangue, tá? Não o sangue dos seus filhos. Mas você pode pôr a energia dos seus filhos. Você pode pegar um pouquinho, um fio de cabelo do teu filho e da sua filha, se você fez para o casal, junta com o teu sangue, esse fio de cabelo, coloca elementos de proteção ali, é uma poção que você vai fazer, né? Elementos de proteção, aquilo que você deseja passar para os seus filhos. E aí você passa sobre o nome deles, pensando que isso vai trazer a proteção para eles. Você pode até acrescentar elementos de proteção ali nesse nome. Por exemplo, símbolos de proteção que você pode pôr junto ao nome deles. E quando eu faço aquelas tatuagens, quando... Olha, gente, não faça tatuagem de namorado. Não faça tatuagem de sei lá, esposo, esposa. Muitas vezes, relacionamentos, por mais que a gente deseje que sejam eternos enquanto durem, às vezes duram muito pouco. Então, você vai acabar fazendo uma tatuagem do nome da namorada e depois acabou aquilo. Mesmo que sejam iniciais, evitem. Mas, se você quiser fazer, você coloca a energia lá da namorada, do namorado. E se acabou o amor? Se acaba tudo, aí você vai lá tirar no laser. Laser tira a energia da tatuagem? Mais ou menos. Mais ou menos. Não tira muito, não. Tira até a página 2, mas você vai ter que fazer quase como se fosse um exorcismo. Você vai colocar uma série de ervas que são usadas literalmente em exorcismo para tirar aquela energia. Basicamente é o que a gente faz. Lembra que eu falei daquela tatuagem de boneca? Que é um boneco que você pode dar vários significados? A gente passa um pouco aquelas ervas ligadas a um exorcismo para tirar aquela energia, para ficar limpa a tatuagem, para voltar a dar um novo significado. Então, nesse caso, quando você tira uma tatuagem com laser, você vai passar ervas de exorcismo, você vai tirar a energia daquilo, você vai fazer literalmente uma limpeza energética ali. Tá? Muitas vezes você tem que ir também fazer pelo próprio corpo astral, não somente no físico. Então você vai, às vezes, no corpo astral, para quem faz projeção, limpa energeticamente aquilo para não ficar, porque só tirar com laser você tira fisicamente, mas a energia ainda está lá. É que normalmente, como não foi feito magicamente, não tem muita coisa ali, tá? O que vai ter, e sim, isso pode ser profundo, é a tua ligação emocional com aquilo. Então, você colocou, sei lá, para o seu filho e você tem um profundo amor por ele. Eu estou falando profundo amor mesmo, tá? Porque às vezes as pessoas ficam entusiasmadas porque acabaram de ser pais e colocam lá o nome da criança, mas esse entusiasmo às vezes dura pouco, né? A gente sabe que às vezes, ai, que maravilha, sou pai, isso dura